Amigo torcedor vascaíno, o dia que parecia distante finalmente chegou. A quinta-feira amanhece com aquela energia diferente, aquela sensação que só quem carrega o escudo do Vasco no peito entende. Hoje não é um dia comum. Hoje é dia de vestir a camisa com orgulho, erguer a cabeça e lembrar por que essa instituição move milhões de pessoas espalhadas por todo o país. É dia de esquecer qualquer frustração recente, deixar de lado cada tropeço do campeonato nacional, cada rodada que deixou a torcida irritada, e colocar a alma inteira na Copa do Brasil. Porque é para isso que existe o torcedor. Para acreditar, mesmo quando todo mundo de fora diz que não dá. Então, se você acordou meio desanimado, trate de mudar essa vibração. Pegue sua camisa, ajeite o escudo e saia para a rua mostrando que o orgulho cruzmaltino nunca baixa a guarda. É impossível não lembrar das nossas grandes conquistas, das noites em que o trem-bala encaixava tudo, dos gols de Diego Souza, das arrancadas de Éder Luiz. A memória cutuca e faz o peito encher. Aquela camisa histórica que marcou um dos últimos grandes títulos ainda pulsa na lembrança de cada vascaíno. Mas agora é o momento de criar novas histórias. De torcer para que essa camisa da temporada de 2025 também fique marcada como símbolo de um tempo vitorioso. Que o que começa hoje seja lembrado daqui a alguns anos com o mesmo carinho com que a gente lembra dos velhos tempos. E enquanto a expectativa cresce, surgiram também novidades importantes envolvendo a nova fornecedora de material esportivo. As primeiras imagens do uniforme da Nike começaram a aparecer pela internet, deixando a torcida curiosa e debate fervendo. A camisa principal, toda preta, já foi vista em versões de torcedor, com detalhes que chamaram atenção pelos traços modernos. A gola, arredondada, tem um corte estilizado que lembra muito o estilo da seleção uruguaia. Aquele mesmo encontro de linhas que cria um visual elegante e diferente do que o Vasco costuma usar. A comparação foi inevitável, até porque o detalhe é muito particular e realmente salta aos olhos. E não ficou só nisso. Depois da primeira foto vazada, outras imagens surgiram mostrando mais detalhes e até variações de luz, dando para perceber melhor o tecido, a cruz estilizada e a faixa diagonal que segue firme como identidade. E ainda veio uma montagem, produzida por inteligência artificial, juntando as informações das fotos vazadas com o padrão tradicional da Nike. Essa prévia chamou atenção porque mostrava como o uniforme poderia ficar com o escudo dourado de campeão da Copa do Brasil, caso o Vasco conquiste o título nesta temporada. Mesmo sendo uma montagem, empolgou bastante a torcida, porque deixou mais fácil imaginar a equipe entrando em campo com um uniforme moderno, limpo e com aquele toque especial que só um título pode dar. O mais interessante é que, mesmo sem o patrocinador principal definido para o próximo ano, o uniforme já tem data para chegar às lojas. A estreia da marca nas prateleiras está marcada para 12 de janeiro, 2 dias antes da primeira rodada do campeonato estadual. Ou seja, a torcida poderá começar na temporada com aquele ritual gostoso de comprar a camisa nova e já usar no primeiro jogo, algo que sempre mexe com o emocional de qualquer apaixonado pelo clube. A saída da antiga patrocinadora abriu espaço para essa nova fase e, ao que tudo indica, a torcida está animada com a chegada da Nike, que volta a vestir o clube depois de um bom tempo. Mas uniformes à parte, o assunto do momento é a semifinal da Copa do Brasil. Hoje o desafio é gigante, porque clássico nunca é simples e semifinal é território onde vibração, foco e emocional contam tanto quanto técnica e tática.
Ontem Cruzeiro e Corinthians já fizeram o primeiro duelo da outra chave, e muita gente anda dizendo que o Clube Mineiro é o grande favorito. Muita gente aposta que, se o Vasco passar pelo Fluminense, o Cruzeiro seria quase intransponível. Só que quem acompanha futebol sabe que nem sempre funciona assim. Muita gente esquece que o Corinthians cresce em mata-mata, que tem treinador experiente nesse tipo de competição e que, mesmo em fases complicadas, sabe competir como poucos nesses jogos decisivos. E a verdade é que, se o destino quiser brincar com a história, pode sim acontecer uma final entre Vasco e Corinthians, o que colocaria frente a frente duas camisas enormes e um passado cheio de mágoas acumuladas. Seria a chance de reencontrar aquele velho fantasma do Mundial, da eliminação na Libertadores, daquela temporada de 2012 que até hoje engasga. Mas tudo isso fica para depois. O foco agora precisa ser no Fluminense, porque clássico é clássico e semifinal não dá espaço para erro. E a torcida, como sempre, está fazendo a sua parte. Os ingressos do Maracanã praticamente voaram, com exceção do setor destinado ao rival, que ainda não conseguiu esgotar tudo. Já do lado cruzmaltino, a expectativa é de invasão, com a força jovem preparando uma festa enorme desde a noite anterior ao jogo. Um mosaico em 3 dimensões será exibido nas arquibancadas. Algo inédito e que promete um impacto visual marcante quando o time entrar em campo. A torcida organizada divulgou até instruções gravadas diretamente do estádio explicando como cada torcedor deve segurar os balões, quando inflar, quando levantar, quando jogar as bobinas de papel para o efeito cascata. Tudo milimetricamente pensado para transformar o Maracanã num caldeirão preto e branco. E esse tipo de envolvimento mostra como o torcedor abraça o clube mesmo depois de meses difíceis dentro do campeonato nacional. A última noite foi de trabalho duro, com dezenas de pessoas da torcida montando cada detalhe, ajeitando cadeiras, organizando bandeiras e preparando o estádio para que a entrada do time tenha aquele impacto que arrepia até quem está vendo pela televisão. Eles pediram apenas uma coisa: que cada torcedor faça sua parte. Chegar cedo, entrar logo, não ficar na porta tomando cerveja enquanto a festa começa lá dentro. Porque mosaico só funciona se todo mundo colaborar. E a torcida prometeu que ainda terá surpresa além do que já foi mostrado. Do lado do campo, o Vasco encerrou ontem a preparação para este primeiro duelo. A trajetória até aqui foi longa e desafiadora. Começou lá atrás, lá naquela primeira fase contra a União Rondonópolis, quando ainda era início de temporada, quando tudo estava muito diferente do que está agora. Depois veio o confronto com o Nova Iguaçu, em que o Nuno Moreira estreou e o time conseguiu uma vitória tranquila com gols importantes. Em seguida, teve a batalha contra o Operário, primeiro com empate fora de casa e depois com aquele sufoco em São Januário, quando o Vasco segurou o empate e contou com o Leal Jardim brilhando nas penalidades. Depois disso, o duelo contra o CSA, primeiro um empate sem gols no Rei Pelé e depois um triunfo seguro em casa com uma atuação firme, até chegar no clássico contra o Botafogo. Mais 2 empates, mais drama e mais decisão por pênaltis, novamente com o goleiro sendo determinante para levar o time adiante. Cada capítulo dessa campanha foi construído com luta, suor e muita resistência emocional. E agora é a vez de encarar o Fluminense, em um duelo que tem história na competição. Em 2 oportunidades anteriores pela Copa do Brasil, o rival não conseguiu superar o Vasco. Foram encontros em 2000 e em 2006, e em nenhuma das 2 vezes o adversário conseguiu eliminar o cruzmaltino.
Esse tabu entra em campo junto com o time, não como garantia, mas como combustível a mais para acreditar que é possível escrever mais um capítulo dessa história de superação. E quando a gente entra mais fundo no clima dessa semifinal, dá para sentir como o ambiente ao redor do clube mudou completamente nas últimas horas. Até quem estava cabisbaixo por causa do campeonato nacional começou a levantar a cabeça, porque a Copa do Brasil tem esse poder de reacender a chama que parecia apagada. A torcida está vivendo cada minuto como se fosse uma final antecipada, e a cidade inteira começou a respirar esse clima. Nos bares, nas esquinas, nos ônibus, o assunto é o mesmo. Como o Vasco vai se comportar no Maracanã? Qual será a postura do time? Quem pode decidir? Como o emocional vai pesar? Cada detalhe vira motivo de debate. Cada lembrança de campanhas antigas vira combustível para alimentar mais fé. E é exatamente esse ambiente que costuma transformar o Vasco quando a Copa do Brasil chega em suas fases mais altas. Do lado do elenco, há uma mistura de confiança e atenção. A preparação foi firme, focada em corrigir erros das últimas semanas e ajustar o time para o tipo de jogo que semifinal exige. Os jogadores entenderam que não há espaço para relaxamento, que cada dividida conta, cada passe pode ser determinante, cada segundo perdido pode virar arma para o adversário. A fala dentro do vestiário é de união, de entrar em campo com a consciência de que o time cresceu a cada fase da competição e que agora precisa transformar essa evolução em resultado. A comissão técnica trabalhou bastante o emocional do grupo, lembrando que semifinal não é duelo para jogar bonito, e sim para jogar firme, concentrado e com fome de vitória. O elenco chega para essa partida carregando as marcas de uma campanha construída com dificuldade, mas carregando também a confiança de quem aprendeu com cada obstáculo superado. E quando falamos de clássico, principalmente em Copa do Brasil, a energia é outra. O Fluminense tenta tirar peso de cima, tenta mudar o discurso, tenta fazer parecer que é apenas mais um jogo, mas não é. Eles sabem que existe um tabu, sabem que nunca eliminaram o Vasco na competição e sabem que isso pesa no ambiente. Ao mesmo tempo, chegam famintos para tentar virar essa página, o que deixa o duelo ainda mais imprevisível. Do lado cruzmaltino, a fala é de respeito. Mas sem temor, o Vasco sabe que não existe espaço para entrar em campo pensando no tabu. Esses números são apenas detalhes que a torcida carrega como símbolo, mas dentro das 4 linhas, o que resolve é entrega. E esse elenco entende que uma semifinal contra um rival não se joga com a mesma postura de um jogo comum. É duelo de rivalidade, de orgulho, de história, de sangue quente. E quem entender isso, desde o primeiro minuto leva vantagem. A mobilização da torcida se tornou um capítulo à parte. Desde o início da manhã, caravanas começaram a sair de várias regiões para chegar cedo ao Maracanã. A força jovem, que passou a noite inteira preparando a festa, pediu reforço da torcida para que cada cadeira ocupada seja parte do espetáculo. As cores escolhidas para o mosaico criam uma imagem que promete marcar época, e os balões que serão erguidos junto com o efeito tridimensional vão formar um cenário que o time jamais esqueceu em outras campanhas vitoriosas. O objetivo é transformar a entrada do Vasco em uma cena épica, daquelas que ficam eternizadas nas transmissões, nos vídeos da internet e principalmente na memória dos jogadores. Porque todo atleta sente quando a torcida coloca a alma no estádio. E é isso que empurra o time para além do que o físico aguenta. E enquanto o clima de festa toma conta das arquibancadas, a diretoria segue acompanhando a logística que envolve o jogo. Há um cuidado especial com segurança, com acesso,
com o horário, justamente para que ninguém chegue atrasado e perca o início da festa. A recomendação é clara: entrar cedo, ocupar o lugar, seguir as instruções da torcida organizada e fazer parte do espetáculo. Cada pessoa conta, cada gesto contribui. Não existe festa de arquibancada se não houver colaboração. E a grande expectativa é que o Maracanã vire um mar preto e branco assim que o time aparecer no gramado. Dentro do campo, as primeiras conversas sobre como será o jogo já circulam entre os torcedores. A especulação sobre escalação, sobre quem inicia, quem pode entrar no segundo tempo, quem pode desequilibrar, tudo isso ganha força. Há quem diga que o Vasco precisa jogar com inteligência, esperando o momento certo para acelerar. Outros acreditam que a equipe precisa impor seu ritmo desde o início, tentando surpreender o adversário. E sempre há aquela corrente que acredita que semifinal é jogo de paciência, de não se expor, de não deixar espaços para o Fluminense explorar. A verdade é que não existe fórmula perfeita, mas sim a necessidade de entrar ligado em cada detalhe. Porque clássico costuma ser decidido nas brechas, nos erros mínimos, nos momentos de desatenção. E o Vasco já aprendeu, ao longo dessa temporada, que relaxamento nunca é uma opção. A campanha até aqui também fortaleceu a confiança da equipe defensiva. O goleiro brilhou em 2 decisões por pênaltis, e isso cria um clima diferente. Uma espécie de segurança silenciosa que passa pelo elenco inteiro. Os defensores entenderam que semifinal não tem margem para jogada arriscada, que é preciso simplificar, jogar sério, sem dar chances ao rival. O meio-campo, por sua vez, precisa impor intensidade, marcar forte e saber cadenciar quando necessário. E o ataque precisa ser preciso. Porque oportunidades em jogos assim não aparecem muitas vezes. Cada finalização importa, cada chute pode ser determinante para mudar o curso da noite. E claro que, do lado da torcida, a esperança maior está em repetir atuações históricas. Todo vascaíno guarda na memória jogos épicos em que o time virou favorito quando ninguém acreditava. Jogos em que o estádio pesou tanto que o adversário sentiu antes mesmo do apito inicial. Essa atmosfera sempre acompanhou o Vasco nos grandes momentos da Copa do Brasil. E não é diferente agora. Até quem normalmente assiste de longe promete acompanhar cada minuto de hoje colado na televisão ou no rádio, porque o sentimento de pertencimento se torna ainda mais forte quando a equipe chega tão longe na competição. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um verdadeiro terremoto parece ter atingido os bastidores do futebol carioca. Fontes internas do Fluminense dão conta de um surto de virose que teria acometido grande parte do elenco, deixando jogadores e comissão técnica em alerta máximo. A informação ainda não foi oficialmente confirmada pelo clube, mas já circula com força nos corredores do futebol e tem movimentado especulações sobre os próximos desafios do time. Quem observa de fora não consegue ignorar o impacto que algo assim poderia ter na preparação e na performance da equipe, principalmente em jogos decisivos. Enquanto isso, nos bastidores do Vasco, a situação não poderia ser mais diferente. O clube tem se movimentado nos últimos dias com uma confiança visível, e rumores apontam que a comissão técnica já se sente em vantagem diante do cenário delicado do rival. A proximidade do confronto coloca o Vasco em posição de aparente favorito, não apenas pela forma física, mas pelo clima psicológico que um adversário enfraquecido pode gerar.
Nos últimos encontros entre as equipes, a rivalidade sempre trouxe tensão. Mas agora há uma camada extra de especulação que deixa torcedores e especialistas de plantão ansiosos. Dentro do Fluminense, a preocupação é palpável. Jogadores que vinham em boa fase teriam sido os primeiros a apresentar sintomas. E a comissão médica trabalha intensamente para conter o avanço da doença e evitar que mais atletas sejam afetados. No entanto, fontes internas revelam que a situação ainda é incerta e a preparação tática do time para os próximos confrontos precisará lidar com um número reduzido de peças-chave. Nos bastidores, há quem questione se a sequência de treinos será suficiente para recuperar o ritmo de um elenco que até então vinha mostrando consistência em campo. Entre torcedores e analistas, a especulação cresce. Muitos já discutem se o Fluminense conseguirá superar a adversidade ou se o Vasco aproveitará a oportunidade para se consolidar como favorito. As redes sociais, claro, não ficaram de fora. Imagens de treinos com desfalques, comentários anônimos e pequenas informações filtradas alimentam a bola de neve de rumores. Se por um lado há incerteza dentro do Flu, do outro o Vasco respira confiança, o que adiciona ainda mais tempero a um embate que, mesmo sem data confirmada, promete gerar repercussão intensa e manter os torcedores ligados a cada movimentação de bastidores. O surto de virose e o possível favoritismo vascaíno se transformam assim em assunto central e tudo indica que o burburinho está apenas começando. Nos próximos dias, cada treino, cada boletim médico e cada declaração de dirigente será minuciosamente observado, enquanto a torcida de ambos os lados aguarda definições que podem mudar completamente o cenário da rivalidade. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!